Salve família Flor Astral 11, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Então, dia de leitura, né? Ontem eu não consegui estar aqui fazendo vídeo, mas hoje eu consegui, estou aqui agora fazendo este vídeo, e com muita vontade de contar para vocês as novidades aqui dos astros que estão assim acontecendo coisas que são incríveis, mas não são coincidências, né? Então, bora lá. O nosso primeiro ponto aqui que a gente vai citar é essa mudança da cauda do dragão com a cabeça do dragão, tá? Então, esses dois pontos que são nódulos lunares, né, onde a cauda do dragão representa a descida da Lua em relação ao ponto da elíptica da Terra, e a cabeça do dragão é quando a Lua faz a sua subida, né? Então, esses dois pontos, eles levam em torno de 18 meses para fazer a sua mudança de égide, né? Então, a gente tem aqui uma mudança depois de um ano e meio, 18 meses em peixes e virgem, né? E agora a cabeça do dragão entrando aqui para Aquário e a cauda do dragão em Leão. Então, esses pontos são pontos de libertações kármicas, né? Então, como Peixes ficou aí com a cabeça do dragão, durante um ano e meio, é todo o idealismo que a gente quis colocar, quis viver, né? E a cauda do dragão em virgem representando toda aquilo que a gente colocou em prática, tudo aquilo que a gente decidiu realizar para alcançar os nossos sonhos, para realizar os nossos sonhos. E agora, esse eixo, né, do idealismo com a prática, ele vai transladar para Aquário e Leão, né? No caso, transladou já para Aquário e Leão. Ontem, isso aconteceu ontem, tá? E agora vai ficar um ano e meio aqui no eixo de Aquário e Leão, né? Dentro do coletivo com o indivíduo, né? Então, tudo aquilo que a gente realizou nesse um ano e meio, né? Idealizou, e agora a gente colocando isso dentro do coletivo, né? E se desamarrando de tudo aquilo que é o ego, que tem a ver com cristalizações de crenças onde apenas o indivíduo, né, tem a importância. Então, essa cauda do dragão que agora está aqui em Leão, né, ela vai apontar tudo aquilo que a gente tem que deixar para trás em relação às nossas teimosias, aos nossos pensamentos, à vontade de querer estarmos sempre certos, né? É, e também, né, para a gente tudo aquilo que prende o que nós temos como essência, né? Então, vai ser um ano e meio muito positivo para as pessoas que estão querendo, né, ter um idealismo, humanitário, um idealismo mais fraterno, onde a gente vai ter a oportunidade, né, de encontrar um bom influxo para tudo aquilo que a gente tem como algo mais humanitário. É claro que a gente tem que colocar esse eixo, em equilíbrio, né? Então, a gente não deve pensar somente em nós, mas também não devemos, né, partir 100% para o lado humanitário sem pensarmos em nós, né? Então, há de trabalhar o equilíbrio desse eixo, né, onde existem os nossos desejos próprios, né, em equilíbrio com o que os valores da nova era pedem, né? Então, é um trabalho bem bacana, da gente se conectar com essa força, né? A gente entrar nesse mecanismo, nesse grande organismo vivo que é o universo e as forças, né? Que esses planetas emanam em direção à Terra, fazendo com que a gente entre, né, na mesma fluência, na mesma construção do nosso grande criador divino, né? Do nosso grande arquiteto. E dessa forma a gente tem um caminhar mais fluido, com mais fluência, tá bom? Então esse eixo muda um ano e meio para nós trabalharmos, né? Ah, e junto com ele a gente tem também Saturno que entra em retrogradação. Então,
tanto o eixo Leão e Aquário quanto Saturno fazem mudanças bem significativas, né? E agora esse Saturno ele entra em retrogradação, né? Aqui Netuno já está em retrogradação e tanto Saturno quanto Netuno eles vão deixar a sua retrogradação apenas em dezembro, né? Então assim, esse Saturno entrando agora em retrogradação, né? Isso vem pedir para gente para que nós sempre tenhamos um pouco de cautela, um pouco mais de responsabilidade naquilo que nós queremos estruturar em nossa vida. Lembra que nos nossos papos do começo, né? Essa conjunção Netuno com Saturno, ele pede então o idealismo, né? Os grandes valores espirituais que nós tenhamos eles, né, e que nós queiramos realizá-los em nossa vida, mas que nós realizamos eles com estrutura, com seriedade, com responsabilidade. E tudo isso que a gente idealizou, né, e decidiu estruturar na nossa vida, movimentaram experiências, né? E agora com essas retrogradações, tanto de Netuno quanto de Saturno, elas pedem o quê? Para que tudo aquilo que a gente movimentou durante esse período, a gente tenha uma oportunidade de poder rever tudo aquilo que a gente tinha que ter arrumado, tudo aquilo que é melhor a gente redirecionar, né? Mas sem perder o propósito, sem perder o idealismo, ah, até dezembro. Então, é uma grande oportunidade que a gente está tendo para a gente poder rever e refazer tudo aquilo que a gente tinha como certo, né? É o caminho, é o meu ideal, o que que eu preciso rever dentro desses meus ideais, né? Dentro de mim, como que isso se reflete. Quando eu decidi agir, que é a Áries, né? A iniciativa, a coragem, a iniciativa, né? Então, como que eu posso melhorar o meu caminhar em relação a esse ideal, a essa construção, né? Em relação às responsabilidades, né? Como que eu estou sendo responsável, estou conseguindo ter uma seriedade com isso, estruturar, né? Meu propósito, esse meu sonho, aquilo que eu decidi seguir. Então essa retrogradação ela vem falar isso. E ela vai movimentar uma energia planetária, né? Então, muita coisa também pode acontecer dentro do globo, dentro do coletivo, tá? Então, esses dois pontos, tanto do eixo, né, que a gente tem de cauda e cabeça do dragão, mudando de égide, entrando em Aquário e Leão, né, cabeça do dragão entrando em Aquário, a nova era, os valores da nova era, a cauda do dragão entrando em Leão, né? Libertar de tudo que é egocêntrico, de tudo que é ego, de tudo que é teimosia, em busca da gente realizar algo mais fraterno, mais humanitário, que colabore mais com o coletivo, né? Isso vai ser um movimento que vai ser cobrado, né, de todos. Então, uma libertação, um descarregamento kármico muito grande, né? Lembrando que o descarregamento kármico, ele não necessariamente ele precisa ser algo negativo, né? Se você está ali plantando, está esforçando, você vai ter também, né, uma colheita, vamos falar assim, um bom karma para você colher durante esse período, né? Ah, e dia 12 de agosto, nós teremos um eclipse. Eu vou mostrar aqui para vocês, dia 12 de agosto, um eclipse solar, conjunção acontecendo aqui, né, de Lua com o Sol aqui em Leão, né, e que vai passar ali no Canadá, vai passar nos Estados Unidos, né, um vídeo que o meu mentor mesmo mostra, né, senhor Newton Schultz, eh, e esse eclipse, né? Ele vem é um eclipse de revelação, né? Um eclipse que vem falar de uma lua, né? Entrando
como se ela estivesse bloqueando a luz do Sol que recebe a Terra, e isso interfere em todo o eletromagnetismo e descarrega uma energia muito grande em relação aqui no nosso planeta e que depois de uns 6 meses que a gente começa a ver assim o resultado mais claro, né? Então, esse mistério que acontece agora, né, desse eclipse que vai ocorrer agora no dia 12, é para a gente ficar atento, né? Vão ser revelados muitas coisas, tá bom? Principalmente em tudo aquilo que nos prende, em tudo aquilo que pode estar sendo, de uma certa forma, uma teimosia dentro da gente de querer estar certo, não querer escutar o que os outros têm para falar. ah, e dessa forma, a gente vai ter a oportunidade dessa revelação acontecer e a gente encontrar caminhos para a gente ter um pouco mais de fluência, de libertações, né? Buscar algo mais fraterno, mais parecido com os valores da nova era. Ah, e junto com toda essa movimentação, a gente tem também essa conjunção linda, né, que a gente vê aqui do Sol com Júpiter, né? Lembrando que o planeta Terra, ele fica aqui no meio, né? É um sistema geocêntrico onde o planeta Terra, ele é fixo aqui no meio e os planetas que giram ao redor, né? Isso é apenas uma forma de análise, né? A gente sabe que não é dessa forma que acontece fisicamente, mas que podemos utilizar esse sistema para traduzir as energias que chegam em relação à Terra, já que somos os observadores do planeta, né? Então, essa conjunção de Sol com Júpiter, ela tem uma irradiação muito forte para a gente conseguir expandir com fé, com otimismo, né? O nosso brilho pessoal, a nossa autoconfiança, a nossa vontade de sermos nós mesmos, né? E aqui a gente pode observar, né, que a gente tem essa oposição aqui com Plutão, que para essa manifestação acontecer com equilíbrio, a gente tem que estar sempre pensando nas transformações que nós tem que ter para que a gente, em relação ao grupo, né? Porque Plutão está aqui em retrogradação também, né? Então a gente tem alguns planetas que já começaram seus movimentos de retrogradações. Plutão, Netuno, Saturno, né? A gente sabe que Mercúrio acabou de sair da sua retrogradação, dezembro, Júpiter que entra na sua retrogradação. Quando Saturno e Netuno deixarem a sua retrogradação, Júpiter começa a sua, né? Então nada é por acaso aqui dentro dos astros. E Plutão está aqui em retrogradação, né? Plutão que é um intensificador, planeta de grandes transformações, né? E ele está em retrogradação pedindo revisão desse elemento ar fixo que nós damos o nome de Aquário, né? Então, dentro desse elemento, né, que trabalho coletivo, trabalho social, trabalho o lado humanitário, trabalho o lado do mental, né, as transformações que nós precisamos realizar em nós para que a nossa luz, a nossa essência desse Sol em conjunção com Júpiter possa estar ocorrendo de uma forma equilibrada, né? Então, é um momento muito auspicioso, é um momento muito assim magnífico, né? Porque é, cauda e cabeça do dragão só vão voltar para esses pontos de Aquário e Leão depois de 18 anos, né? Júpiter só volta para Leão depois de 12 anos. Então, são momentos assim que nós temos que aproveitar, porque nós temos a informação recebendo até nós. Então, esse Sol, esse Júpiter vem trazer essa expansão, vem trazer esse otimismo, vem trazer essa fé, né? E essa cauda do dragão entrando agora vem mostrar para a gente tudo aquilo que a gente está sendo egocêntrico, tudo aquilo que a gente está tendo teimosia, né? Se nós estamos buscando objetivos que são apenas
egóicos, egoístas, né? E tudo isso vai fazer com que a gente se prenda nisso, né? Então a cauda do dragão é uma oportunidade para ser revelado tudo isso, para que a gente desprenda disso, né? E para a gente se desprender disso, a gente tem que olhar para a cabeça do dragão, né? Pensar um pouco mais em aquário, pensar um pouco mais nesse lado humanitário, nesse lado mais social, nesse lado mais fraterno, para que essas libertações vão ocorrendo. Então, para vocês verem como nada é coincidência, né? Esse Plutão em retrogradação, que é o planeta das grandes transformações, estando em Aquário, né? Trabalhando as transformações nesse elemento fixo, que nós devemos estar pensando em como que nós estamos dentro do coletivo e fazer as transformações necessárias, e junto com a cabeça, né, do dragão agora em aquário também, pedindo, olha, vamos apostar no lado humanitário, vamos apostar no lado fraterno para essas libertações acontecer, a gente ter, né, um período desses 18 meses aí fluentes com essa cabeça e essa cauda do dragão, trazendo bons influxos, novos posicionamentos, novos lugares, né? Do qual de consciência eu digo, né, que nós podemos estar no final dessa passagem, dessas movimentações que estão ocorrendo, tá joia? Então, as movimentações mais relevantes foram essas, né? E a gente passa pela Lua, né? A gente tem uma Lua crescente agora em Capricórnio, né? Como essa lua ela está crescente aqui em Capricórnio. Capricórnio é regido por Saturno, e Saturno está em retrogradação, né? Será que tudo aquilo que dos caminhos que nós estamos querendo, nossos objetivos e metas a longo prazo, será que as formas como nós estamos querendo conquistar esses objetivos estão em harmonia, estão alinhadas com o teu ser? E essa lua crescente, ela vem trazer esses questionamentos, estão. Então, segue, continua, né? Faz crescer isso na sua vida. Ah, Se não, vamos, como é retrogradação de Saturno, revisa, né? É aquele momento 5 minutos antes de você entregar a prova para a professora, você pega, relê a sua prova e vê, olha só, essa alternativa que eu assinalei errado, vou mudar para certo. Então você simplesmente faz essa revisão, né? Olha, eu tenho que refazer isso aqui, mudar a rota aqui, né? Melhorar isso, fazer crescer isso aqui. E segue firme. Depois, né, a gente tem aqui a lua cheia, né, em Aquário. Então, assim, essa lua cheia agora em Aquário vai ser revelado, né? Então, a gente tem um segundo sol acontecendo, né? Dentro do momento dessa nova era, com a cabeça do dragão. Então, quarta-feira, amanhã, é um dia de sinais, é um dia auspicioso para a gente poder ter uma oportunidade de ter revelações, né, daquilo que de oportunidades que a gente pode estar tendo em nossa vida devido a essa lua cheia revelar, né, a cabeça do dragão, que é um ponto de oportunidade. Então, vamos ficar atentos, né? Quarta-feira, também essa conjunção de Sol com Júpiter em alinhamento, né, em oposição aqui com essa lua cheia, Plutão, a cabeça do dragão ali, é momento da gente também pensar nesse dia estarmos em equilíbrio para poder receber essas revelações, tá? Então, lua cheia em Aquário também vai falar, né, para a gente trabalhar esse lado social, esse lado humanitário, esse lado fraterno, o lado do mental, né, fixo dos conhecimentos. Muito bom esse dia para isso. Dia 30, o Sol continua, né, com a cheia em Aquário. Depois, dia 31, esse Sol já passa para Peixes, né? Então, lua cheia em Peixes. A gente
realmente entrar dentro dos nossos ideais, entrar nos nossos sonhos, né? Dar um passo para isso. Essa lua cheia revela também, né? O que nós precisamos realizar em relação aos nossos sonhos, ou quais são, né, os direcionamentos para ter os sonhos e os desejos corretos, né? Mais alinhados com o nosso propósito. E depois essa lua continua, né? Passa o dia 31, né? O dia 1 e o dia 2 ela fica em Peixes, e depois dia 3 vai para Áries, né? Revelando aquilo que a gente tem que ah, trazer dentro dos nossos idealismos, dentro do que nós queremos realizar uma forma séria e estruturada e disciplinada. Essa lua cheia ela vai revelar, ó, os seus ideais são esses, você teve essa iniciativa, você decidiu seguir dessa forma, você sabe, você está tendo essas disciplinas. Então, como uma boa mãe, né, que vai revelar o que você precisa de repente alterar, onde você tem que colocar mais intensidade, tá? Porque a Lua vai passar cheia tanto em Netuno quanto em Saturno, tá? E aí, dia 4, a gente vai ter aqui, dia 4, a gente continua com ela aqui, em cheia em Áries. Depois ela vai passar para Touro, mas aí já é da outra semana, depois desses 7 dias, né? E ela já passa a minguar. ah, E as movimentações, então, mais significativas, né, mais importantes, relevantes, foram essas, tá? E a gente tem que passar agora de signo a signo para a gente cada um ter uma ideia aí, né, do que a gente pode fazer para seguir a nossa semana de uma forma mais fluente, né? Então, bora lá.